Como se programa uma história em quadrinhos? Qual é a tecnologia necessária para fazer com que cada quadro, cada sombra e cada cor de neon não apenas pareçam, mas se sintam como tinta sobre papel? Hoje, na pausa técnica, não vamos investigar um crime, mas sim a cena do crime da tecnologia. Vamos dissecar a engine Telltale 2 e a direção de arte que fizeram de The Wolf Among Us uma obra-prima visual. Acompanhe esta análise técnica conosco aqui e em nosso Instagram, em @cinegameflix, para entender a engenharia por trás do Conto de Fadas no Ar. I think players really sort of latched onto the strong storytelling and really awesome characters, and that's really the reason why we were so interested in Fables in the first place. Fables comic book series is written by Bill Willingham. It's been running for the past 10 years with DC Vertigo Comics. The Vertigo imprint has always been a place for very mature titles. Sandman, Transmetropolitan, Preacher, and Fables firmly fits in that group of very sophisticated content, very mature content, and definitely not comics for kids. O maior triunfo técnico de The Wolf Among Us é, inegavelmente, sua estética. O objetivo da Telltale Games não era o fotorrealismo, mas a tradução perfeita da arte dos quadrinhos de fábulas para um meio interativo. Isso foi alcançado através de uma aplicação magistral de cel shading, que cria superfícies de cor chapada, e a utilização de contornos pretos, espessos e pesados, que emulam a arte final de um desenhista. Se você pausar em qualquer momento, a imagem parece um painel de história em quadrinhos. A paleta de cores é um pilar dessa construção. Tons sombrios são quebrados por cores vibrantes e saturadas de rosa e azul neon, criando o contraste visual que define o gênero noir. As texturas, em muitos casos, utilizam um efeito de achura para simular a técnica de sombreamento do papel, um detalhe técnico sutil que reforça a imersão de se estar jogando uma história viva. O jogo foi desenvolvido na Telltale 2, a engine proprietária do estúdio. É um motor de jogo projetado especificamente para narrativas com escolhas e consequências. A animação dos personagens é um ponto interessante de análise. Ela não busca a fluidez absoluta. Em vez disso, é por vezes propositalmente rígida e estilizada. Os movimentos de Bigby são pesados e as transições de expressões faciais são marcadas, o que novamente serve à estética de painéis em movimento. A engine prioriza a composição cinematográfica, o enquadramento, a profundidade de campo, em detrimento de um controle de personagem complexo. A tecnologia está a serviço da direção de cena, garantindo que cada momento de decisão seja apresentado com o máximo impacto dramático, como se o jogador estivesse virando a página de um momento crucial da história. The basic story of The Wolf Among Us is centering around Bigby Wolf, Sheriff of Fabletown. He is responsible for the well-being of all these fables who can't seek help from the police force outside. The whole story is kicked off with a murder that happens. Bigby kind of takes it upon himself to go out and investigate before word gets out and people get really panicked. Tell me you've been doing something. The last thing we need is all of Fabletown knowing there's a killer amongst us. We catch up with Bigby at a point in his life when he's trying to put the darkness and the events of his past behind him. The big bad wolf is not just a guy who blew down a pig's house. He's someone who terrorized these fables, and they hate him. Couple thousand more of these, we'll be even on that house you owe me. When he was back in the homelands, he was always in this wolf form and hunted and killed and ate other fables. And that's why it's so strange that he's the Sheriff of Fabletown, because he's gone from the hunter of fables to effectively the protector of fables. You ate a lot of people back in your day. I thought we were all supposed to have a fresh start here. I can't change the past. Well, you can't change people's memories. Apreciar como uma limitação técnica pode se tornar uma força estética é o tipo de análise que nos move. Se você também se fascina pela forma como a tecnologia serve à arte, este é o seu convite para se inscrever no canal. Apoie nosso trabalho com um like, para que possamos dissecar mais jogos. E, claro, siga o @cinegameflix no Instagram para conteúdos exclusivos.
O design de som é fundamental para a atmosfera do jogo. A trilha sonora, composta por Jared Emerson Johnson, é uma obra-prima de synth noir. O uso proeminente de sintetizadores com arpejos e um saxofone melancólico cria uma paisagem sonora que remete diretamente aos filmes de detetive dos anos 80, estabelecendo o tom do jogo desde a icônica abertura. Os efeitos sonoros são impactantes, mas contidos. Os socos de Bigby têm peso, mas o foco do áudio está nos detalhes ambientais. A chuva incessante, as conversas abafadas em um bar, o zumbido das luzes de neon. Tudo é calibrado para construir um mundo crível e imersivo. The Wolf Among Us não possui dublagem em nosso idioma, contando apenas com legendas. Esta é uma decisão técnica e comercial com prós e contras. Por um lado, a ausência de dublagem preserva as performances originais em inglês, que são universalmente aclamadas e centrais para a caracterização dos personagens. Por outro lado, isso cria uma barreira de acessibilidade para uma parcela do público brasileiro. O trabalho de tradução é competente, capturando o tom cínico e o jargão do universo noir. A sincronia e a legibilidade são funcionais, garantindo que a complexa trama de investigação seja compreensível. A falta de dublagem, no entanto, permanece um ponto de debate sobre o investimento em nosso mercado na época de seu lançamento. The decisions that you make will affect the story that you experience. Not only that, will affect, as part of that story, how other characters within the game will treat you. I feel like we've met before. We all sort of knew each other at one point or another. My first reading of the Fables comics, I immediately realized how great these relationships are. They're complicated, they're adult. That is, I think, one of the things we do really well here too, which is complex relationships with characters who are deep and fleshed out, and giving the player the control to say, okay, what would you do? What if? Tecnicamente, The Wolf Among Us é uma aula de direção de arte e coesão estilística. A Telltale Games provou que o poder gráfico de um jogo não se mede apenas pela contagem de polígonos, mas pela força de sua visão artística e como a tecnologia é usada para executá-la. É um feito técnico de atmosfera, um exemplo perfeito de como cada componente, visual, sonoro e mecânico, pode trabalhar em união para criar uma experiência inesquecível. Gostou desta análise? Deixe seu comentário sobre qual jogo com o estilo cel shading você mais admira tecnicamente. Curta, inscreva-se e nos siga no Instagram em @cinegameflix.